Pessoal, vamos mudar de assunto porque o Senado deve priorizar em 2024 projetos para acabar com a reeleição para presidente da República, para o executivo como uma maneira geral. Também criminalizar a posse de drogas, também sobre cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal, não é? Como é que isso vai ser feito, indicação, tempo de mandato, digamos assim, do ministro do Supremo. Pelo menos foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao comentar o orçamento que foi aprovado hoje também. Depois a gente fala sobre o orçamento, mas vamos ver primeiro essa fala do presidente do Senado. Diante desse cenário, buscar alternativas de aprimoramento, eventualmente ter no Brasil uma lei que possa ter uma disciplina sobre a aplicação dos fundos eleitorais, para não ficar dentro de discricionariedade de comandos partidários, para que todos efetivamente possam ter acesso a isso. Eu considero que esse valor precipita muito a discussão da volta do financiamento privado de pessoas jurídicas, que havia sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil, e precipita, inclusive, uma reflexão sobre as eleições no país, né? O custo delas para o Brasil em todos os sentidos. Então, eu considero que as discussões sobre o fim da reeleição, o mandato de 5 anos, a coincidência de mandatos para termos menos eleições, tudo isso acaba sendo fortalecido com uma decisão de um fundo eleitoral nessa monta. Eu repito que respeito, mas naturalmente que isso gera consequências de reflexões para o Brasil no ano de 2024. Bom, Sakamoto, sobre essa fala do Pacheco, né? É prioridade, deve ser prioridade mesmo, é necessário que haja o fim da reeleição para governadores, presidentes da República. O que você acha? Toda vez que. E isso é uma discussão, de, acho que o Thales vai concordar comigo, de tempos em tempos ela retorna, né, ao Congresso Nacional. Né, a discussão do fim da reeleição, de que o fato da reeleição acaba criando um problema, porque o político acaba ficando refém de determinados processos para tentar se reeleger. Né, isso não é falando de executivo, né? Agora, apesar de ter argumentos positivos a favores e contra, né, e toda uma discussão a respeito de que se 4 anos ou mesmo 5 seriam suficientes para desenvolver um projeto, né, porque na prática, quando você tem reeleição, na verdade você tem um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Né, que é que o povo diz, quer que ele continue ou quer que ele não continue. A reeleição basicamente permite isso, né? É um plebiscito no meio. Agora, a questão é que para o Brasil hoje, o principal problema não é a eleição dos cargos do executivo, né? Com relação ao tamanho dos tomalás da cá, né? São exatamente a reeleição para os cargos do legislativo. Né, toda aquela quantidade absurda de emenda que está sendo destinada. É claro, vamos deixar claro que emenda faz parte da democracia, as pessoas têm que beneficiar suas bases. O problema é que o que o Congresso está fazendo? Está sequestrando uma parte significativa do orçamento nacional, que deveria ser usado em projetos nacionais de transporte, educação, de saúde, meio ambiente, que demanda uma articulação nacional. Né? Ao invés de fazer isso, eles estão jogando para suas bases, né? Inclusive deixando buracos em municípios que eles não têm como base para garantir a sua eleger os prefeitos agora, a fim de garantir sua reeleição como parlamentares, como na Câmara em 2026. Então, o que que acontece? Não é a reeleição para o executivo que está criando um problema para o Brasil, é a reeleição para o legislativo que está criando um problema para o Brasil. Ao mesmo tempo, só para citar o STF que você falou, é claro que o Pacheco está tocando isso, está tentando mostrar-se mais conservador, está de olho nisso para poder, caso se faça a sua candidatura à eleição de 2026 em Minas Gerais. Soma-se a isso também que ele e o Alcolumbre têm um projeto conjunto, né? Então, o Alcolumbre era presidente do Senado, depois o Pacheco entrou com a ajuda do Alcolumbre, agora novamente o Alcolumbre deve voltar, e eles querem, na verdade, os votos também conservadores do Senado para isso. O Lira na Câmara estava botando panos quentes, né? Até porque, vamos ser sinceros, a questão do Lira, a questão, por exemplo, de bloquear decisões monocráticas do STF, o Lira se salvou com uma decisão monocrática recentemente, quando o Gilmar Mendes deu aquela canetada lá, acabou essa coisa, essa investigação dos kits de robótica em Alagoas, né? Que envolveu o Lira, não, para tudo, etc. Tal. Então, sabe, na verdade, tipo, o Lira não tem interesse de levar isso adiante, deve negociar, deve colocar.
A gente tem que ler essa questão do que o Pacheco está fazendo por uma questão política eleitoral dentro do Senado Federal e em Minas Gerais. Acho que tem que olhar bastante isso, né? Claro que há pressão dentro do Senado, dentro dos conservadores do Senado e da Câmara para limitar poderes do Supremo, né? Mas eu acho que isso não deve prosperar muito, não. É isso aí, Sakamoto. Thales, quero te ouvir também sobre isso, né? Essa prioridade, dita prioridade do presidente do Senado. O que te parece, Thales? Ô, Diego, não se preocupe, tudo pode piorar. O que o Pacheco falou ali, ele falou en passant, mas é o que eu acho que vai acabar ocorrendo. Ele falou o seguinte: essa questão de aumento do fundo eleitoral, a gente tem que discutir o financiamento, a volta do financiamento privado. No fundo, é isso que eles estão querendo. Eles sequestraram, estão sequestrando, como disse Sakamoto, as verbas federais cada vez mais e dizendo isso aí vai fazer com que a população acabe aceitando que não tem que usar dinheiro público em eleição. O problema não é esse, o problema é que eles estão exagerando, eles estão sequestrando o orçamento para a eleição. Então, 5 bilhões para a eleição municipal não faz sentido. Na presidencial já é muito, mas na eleição municipal não faz sentido. Junto a isso, eles pegaram verbas do orçamento e estão enchendo, quer dizer, vão jogar um dinheirão na campanha eleitoral e dizer, olha, era melhor fazer financiamento privado. Tempos atrás, com financiamento privado, era o negócio do Caixa 2, uma roubalheira danada. O financiamento privado é o seguinte: o empresário vai lá e paga a campanha do deputado e depois o deputado luta para dar para o empresário o que ele quer. Então, isso é uma coisa que eles estão trabalhando para voltar. E eu acho que corre sério risco de conseguirem fazer com que volte. A questão da reeleição, eu até concordo que possa ter 5 anos e também é possível que isso acabe ocorrendo, porque o Lula mesmo já defendeu, outros já defenderam, vários ex-presidentes defendem. 5 anos para o próximo presidente, para o próximo chefe de executivo, é capaz de haver um acordão aí e aceitar, e não é ruim. Aí define se é 5 ou 6 anos. Na verdade, isso daí nasceu lá na época do Sarney. O Sarney, na Constituinte, queria que fosse 5 anos. E aí não queriam o Ulisses, que era a grande força, e o MDB, mais à esquerda, que não queriam o Sarney no comando, que, definiram que não podia ser 5 anos, tinha que ser 4. E aí o Sarney trabalhou o Congresso, a Constituinte, trabalhou o Centrão da época, que se criou na época dele, e fez com que, tudo bem, é 4, mas vai ter reeleição. E aí nasceu esse negócio de reeleição. Foi por aí, quer dizer, uma jogada deles. Eles conseguem sempre piorar a situação. Você entra numa discussão, está crente que a discussão é aquela, e entra por baixo, como disse o Paulo Guedes, né? Naquela reunião lá famosa do Ministério do, do Bolsonaro. A gente está discutindo aqui, a gente pega no bolso ali o resto. Tira ali do bolso que a gente quer. É assim que eles agem. Então, agora eles estão tentando pegar ali do bolso o fim do financiamento público. Eu acho que é por aí.